Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 29 de outubro, terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Estamos começando o nosso dia, iniciando com a Palavra de Deus. E eu quero fazer esse convite a você. Estamos quase terminando o nosso mês, mas de mantermos a nossa fidelidade diária, nessa Lex Divina, nessa leitura orante. E você que está chegando agora, que está acompanhando pela primeira vez o vídeo e que se pergunta o que é a Lex Divina, o que é essa leitura orante da Palavra de Deus, que a igreja nos ensina há muitos anos. E a Lex Divina ela tem 5 passos e eu vou relembrar tanto a você que já faz a Lex, a você que está chegando agora. O primeiro passo da nossa Lex Divina é a leitura. É lermos aquilo que a liturgia da igreja nos apresenta. E hoje, a cada semana, a igreja nos apresenta 3 leituras. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Então, você é convidado a viver esse primeiro movimento. O que a igreja hoje apresenta? Qual é a liturgia da igreja hoje? Então, você vai ler as 3 leituras. Depois, o segundo momento é esse diálogo com o Senhor. É nos perguntarmos o que é que Deus quer falar ao meu coração. O que é que Deus fala a cada um de nós? É se perguntar de fato, Senhor, nessa palavra de hoje, o que tu queres me dizer? E aí você vai escolher qual é a leitura que você vai meditar. É a primeira leitura? É o Salmo? É o Evangelho? Então, o segundo movimento é perguntar o que Deus me fala através dessa palavra. O terceiro passo da nossa Lex Divina é a oração. É esse diálogo com o Senhor. Nós somos convidados a conversar com Deus, de fato. E dentro dessa conversa, você pode fazer momentos de louvor, de agradecimento, momento de súplica, de intercessão, a partir dessa palavra. Deus falou ao teu coração, agora você vai entrar numa relação íntima com o Senhor. Depois, o quarto passo da nossa Lex Divina é a contemplação. Eu contemplo a palavra de Deus. Eu mergulho, eu medito e eu vou deixar que a palavra, ela caia na terra do meu coração. E é importante você escolher um versículo daquele dia, Qual é a palavra que te inflama? Qual é a palavra que você ao longo do dia vai repetir muitas vezes, que você contemplou e você deseja naquele dia deixar que ela consuma o teu coração, que ela arda no teu coração e que nas situações do dia você vai lembrar, opa, essa palavra hoje do Evangelho, da primeira leitura, ela me transpassa. Depois, o quinto e último passo é a resolução. Qual é o propósito de vida que eu vou tirar hoje para o meu dia? Através da leitura, hoje eu decido viver, fazer esse propósito, tomar essa atitude, ter esse comportamento. Então, esses são os 5 passos da nossa Lex Divina que você é convidado a viver. E também você é convidado a divulgar esse link para várias pessoas. Usa a sua lista de contatos, sua lista de transmissão, apresenta a palavra de Deus. Deixe o seu comentário no vídeo, não deixe de dar ação de graças, de escrever e dar o seu like. E assim o nosso vídeo vai se tornando cada vez mais conhecido. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirado da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o Salvador do seu corpo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água, unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-o e cerca de cuidados, como o Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. Em todo caso, cada um no que lhe toca deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Então, a leitura de hoje vai falar dessa relação entre marido e mulher, mas também a relação entre Cristo e a igreja, que é a esposa. Então, logo no início, São Paulo vai exortar,
Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Aqui não se trata só do matrimônio, mas trata de cada um de nós. Devemos ser solícitos uns para com os outros. É a primeira coisa que São Paulo nos exorta. Depois ele vai dando as condições para o homem e para a mulher, né? As mulheres sejam submissas aos maridos, pois o marido é a cabeça, né, da casa, da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Há um paralelo na leitura de hoje, né? O amor de Cristo pela igreja é a referência para os relacionamentos. Na verdade, a referência do casamento é Cristo, que se doou, que se deu à sua igreja, que se ofereceu e que foi submisso ao Pai. Então, a leitura de hoje vai justamente fazer essa relação. Já que Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, também o marido e a mulher é convidado, é chamado a viver. De fato, essa graça desse amor conjugal, né, desse amor fraterno, que deve crescer cada vez mais. O salmo de hoje é o Salmo 127. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Felizes és tu se teme o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Então, o salmo de hoje é esse convite àqueles que respeitam o Senhor. São felizes aqueles, né, que respeitam, que adoram o Senhor. E ele vai dizendo, feliz és tu que temes o Senhor, que trilha os teus caminhos. Esse salmo ele é um paralelo também com a primeira leitura, porque ele vai falar dessa graça do homem e da mulher, né? O homem que deve prover e a mulher que deve ser essa videira bem fecunda no coração da tua casa. Essa graça dessa abertura onde o homem e a mulher, onde o casamento, né? Ele é convidado a viver essa fecundidade. E é tão bonito o versículo do Salmo de hoje. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Eu costumo dizer que é um salmo, né, matrimonial, porque de fato ele vai falar dessa graça, né, da esposa, do esposo, dos filhos, que é esse fruto, né, esse rebento de oliveira, né, que são de fato essa consumação do casamento, esse fruto da união. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Então é essa graça que hoje o salmista nos convida a mergulhar. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Então, o evangelho de hoje, Jesus vai comparar a semente com o reino de Deus. Ele vai dizer que o reino de Deus é como essa semente de mostarda, que é bem pequena, mas que lançada, né, na terra, quando cresce, torna uma grande árvore, uma árvore bem frutífera, onde os pássaros podem abrigar. E hoje o Senhor nos convida, de fato, através desse evangelho e dessa leitura, termos a consciência de que todos nós somos convidados a buscar esse reino de Deus. E depois ele compara também o reino de Deus como um fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique bem fermentado. Então, o Senhor vai nos dar essa graça de coisas sólidas, o qual todos nós somos chamados a viver, né? Mediante esse cuidado e esse empenho, né? Esse cultivo do reino dos céus que deve crescer dentro de nós, no meio de nós. Então, neste início de semana, nessa terça-feira, peçamos ao Senhor a graça de fato, de começarmos bem o nosso dia, a nossa semana, nessa escuta atenta à palavra de Deus. Tenhamos uma bela terça-feira neste dia e que Deus os abençoe.